Olá pessoal, salve Maria, que é o seminarista Arthur. A pedido de algumas pessoas, depois que eu gravei um stories, estou aqui para dar um pequeno curso rápido sobre o novo missal e algumas mudanças que houve com essa nova edição do missal. Será um pequeno vídeo, não sei quanto tempo vai durar, espero que não seja muito longo. Será bem prático, vou mostrar como que funciona o missal, quais são as páginas que o cerimoniário, o coroinha, o ministro da Eucaristia deve marcar e quais são as mudanças. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o calendário litúrgico. Depois eu posso fazer um curso, uma pequena formação só sobre isso. Sabendo então o ano litúrgico, o tempo litúrgico que eu estou, eu vou precisar marcar qual o próprio do tempo em que eu quero celebrar, ou qual é a missa que o padre vai celebrar. Seja uma missa votiva a Nossa Senhora, seja uma missa do tempo comum, uma missa da quaresma. Então é necessário que primeiro você saiba o tempo litúrgico que você está. Esta semana nós estamos no 29º domingo do tempo comum. Logo, nós seguimos a 29ª semana também. Para começar, o missal veio nesta caixa, né? Aqui veio o novo missal. E ele é bem maior do que era o antigo. Já postei alguns comparativos. Coloquei aqui para que nós possamos vê-lo, né? Todinho como que ele está. Esse é o novo missal, então, quase 4 quilos. Quando nós abrimos o missal, a primeira coisa que nós temos aqui são algumas cartas, promulgações, algumas coisas que dizem a respeito, decretando que realmente é algo real. Uma promulgação da CNBB, Dom Valmor, Brasil, apresentação, mais algumas cartas, decretos, coisas que é necessário talvez, se você tiver curiosidade de ler, mas não é importante para você que é cerimoniário, coroinha, saber. Constituição Apostólica, aqui Paulo VI, correto? Quando houve a reforma litúrgica no Concílio Vaticano II. E aqui começa a instrução ao geral sobre o missal romano. Essa instrução você pode comprar também separada, capa dura ou capa normal. Ela vai até, deixa eu ver aonde, até a página 76. Tudo isso aqui é instrução. Também tem uma parte sobre o lecionário, enfim. Instrução geral sobre o missal romano. É importante que o estudo seja feito também a partir disso aqui. Você pode comprar separado e estudar. Tudo que você precisa saber sobre a missa e sobre o missal romano está aqui neste pequeno manual. Que depois temos o calendário romano geral e próprio para o Brasil. Então nós vamos ver aqui festas de santos, solenidades, nas suas respectivas datas. Abril, março. Estamos agora no final de outubro. Logo após, iniciamos o próprio do tempo. Aqui será a primeira fita que o coroinha ou cerimoniário vai marcar, porque é o próprio do tempo, ou seja, as orações que o padre utiliza na missa. Vai começar então com os grandes tempos. Primeiro tempo grande do ano litúrgico é o tempo do Advento, que esse ano vai ser celebrado no dia 3 de dezembro. Então nós vamos ver aqui, dentro do Advento, há aqui as orações que o padre utiliza na missa. Antes era a oração do dia, agora está a coleta, porque o nome correto é a oração da coleta, ou seja, a oração que o padre faz no início, porque significa que ele coleta a oração do povo e coloca sobre o altar. Depois a oração que ele faz sobre as oferendas, após a música do ofertório, se houver música, e depois da comunhão. São as 3 orações que o padre faz durante a missa. Primeiro oremos, o último oremos, e aqui é aquele orar, irmãos e irmãs, né? E aqui vai ter a oração logo depois, antes do prefácio. Tem também esse pequeno trecho, que antigamente ficava maior, agora está menor, isso foi uma mudança também. Antífona de entrada e antífona da comunhão. O padre pode fazer isso ou não. Normalmente, quando a missa não tem música, o padre costuma fazer. Aqui nós temos, então, o Advento, depois temos o Natal de Nosso Senhor, segue, então, as solenidades depois do Natal, Sagrada Família, Maria Mãe de Deus, etc. Epifania, Batismo do Senhor, que é celebrada no domingo após, no Brasil, né? Um domingo após a Epifania, e entramos na Quaresma. Quaresma, então, tem uma alteração. Todos os dias da Quaresma terá uma oração sobre o povo antes da bênção final. Isso é uma alteração que veio neste missal. Todo dia o padre fará uma oração sobre o povo. Então, ficar atento a isso, a esta marcação, os padres também. Terminou, então, a Quaresma. Temos, então, onde está? O Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é uma parte grande também, que é a missa da Ceia do Senhor, a missa do Crisma, depois a Sexta-feira da Paixão, depois a Vigília Pascal e, por fim, a missa da Ressurreição.
Aqui, ó, o exulte agora vem com partitura, logo mesmo no próprio do tempo. Antigamente ficava no final, agora tem no próprio do tempo. Então, uma das diferenças também desse novo missal são as partituras que vem aqui para o padre cantar. Quinta-feira, quarto domingo da Páscoa, vem o tempo pascal. E depois desse tempo pascal, iniciamos então o tempo comum. Interessante notar que há o advento, passa o período do Natal, temos um período aí de algumas semanas do tempo comum, depois entramos na quaresma, depois da quaresma, tempo da Páscoa, depois da Páscoa voltamos para o tempo comum. Mas no missal, o tempo comum ele se encontra aqui, ó, depois de todas essas solenidades. Então, daqui, olha, daqui até aqui, toda essa parte aqui, perdão, ó, todo o início aqui do primeiro domingo do Advento, que é a página 96, até a página 380, é o tempo do Advento, a solenidade, tempo pascal, Natal, Quaresma, Vigília Pascal. A partir daqui o tempo comum. Nós estamos, então, no 29º domingo, 29ª semana do tempo comum. Então, se nós fôssemos marcar uma missa hoje, a primeira fita que o coroinha teria que marcar, o cerimoniário ou o ministro da palavra, seria essa aqui. As fitas agora não são mais coloridas, elas são todas vermelhas, então ficar atento a isso. E elas são 3 conjuntos de fitas juntas aqui, ó, 2 aqui, 2 lá, 2 cá. Então, primeira fita eu marcaria aqui porque são as orações que o padre vai fazer durante a missa. Primeiro oremos, a oração sobre as oferendas e depois a oração depois da comunhão. Passando então os domingos do tempo comum, temos algumas solenidades do tempo comum, Santíssima Trindade, Santíssimo Corpo do Senhor, Sagrado Coração de Jesus, Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, que é a última solenidade do ano, né? E aí passa a semana toda e aí entramos no domingo do Advento, onde viramos ano litúrgico. Depois desse período tem o ordinário da missa, que digamos que é o manual do padre. Tudo que o padre fala e faz está contido aqui. A gente sempre diz que as rubricas, o que está em vermelho o padre faz e o que está em preto o padre diz. Então tem aqui os ritos iniciais. Essa é uma parte utilizada normalmente pelos padres novos, pelos neossacerdotes, que ainda não sabem as orações todas de cor. Então, se você estiver servindo com um padre novo, um neossacerdote, pode ser que ele te peça para marcar alguma dessas partes. Ritos iniciais, sobretudo esta parte aqui da liturgia eucarística, que é uma parte onde o padre faz orações em silêncio, ou se não houver música, ele faz alto. Bendito seja o Senhor Deus do Universo, oração que ele faz sobre as oferendas quando ele oferece o pão e o vinho. Então essas orações os padres novos normalmente não sabem de cor. Tem uma alteração aqui também, que se traduz melhor em relação à tradução do latim. Antes nós falávamos, por minha culpa, minha tão grande culpa. Seguindo então o latim original, nós falaremos agora 3 vezes, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então 3 vezes se bate no peito dizendo, por minha culpa, minha tão grande culpa. Uma alteração. Passou então a liturgia eucarística, entramos então nos prefácios, aquilo que vem antes do santo, esta oração. Os prefácios eles são divididos por temas. E aí vai de novo, Advento, Natal, tem 12 novos prefácios aqui. Quaresma, Paixão do Senhor. Se nós estamos no tempo comum, vamos supor que nós estivéssemos domingo, eu marcaria o domingo do tempo comum. Poderia marcar qualquer um, poderia também ver o título do prefácio e marcar de acordo com o Evangelho. Mas como nós estamos na semana, se eu tivesse que marcar hoje, por exemplo, eu marcaria o prefácio comum, que está aqui, ó. E aí pode ser qualquer um dos prefácios comuns para utilizar na missa, ou o padre pode escolher. Segunda fita, então, prefácio. Primeira fita, próprio do tempo. Segunda fita, prefácio. Passar os prefácios, nós entramos então nas orações eucarísticas. As principais, oração número 1, ou cano romano, que aí vem algumas alterações, né, em relação à tradução. Por exemplo, aqui na hora da oração eucarística está escrito, ó, na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, antigamente não tinha isso, elevou os olhos à voz, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graça, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, né, as palavras do Senhor não mudam. Antigamente as palavras do Senhor também eram em negrito, agora é em caixa alta, mas sem negrito. Então isso também é uma alteração que houve, essa parte aqui somente na oração 1. Esta é a maior oração, então normalmente se utiliza nas solenidades. Depois vem a oração número 2, que é a oração menor, que nós utilizamos, normalmente o padre utiliza durante a semana. A oração número 3 está aqui, a alteração. Antigamente a oração 1 a 5 ficava em uma fileira só. Agora 1, 2, 3, uma fileira. Depois a 4,
depois a 5. Tá vendo que tem mais 2 fitas aqui? Você pode ou não marcar, porque estas presilhas aqui, digamos assim, é aquilo que nós utilizamos para passar. Às vezes é bom ficar puxando porque pode estragar. Então vamos supor que hoje, tempo comum, nós utilizaríamos a oração número 2, que também há um prefácio próprio. A única oração que não há prefácio próprio é a oração número 1. Então mais uma fita marcada para o padre. Antigamente tínhamos orações 6, 6A, 6B, 6C, 7, por aí vai. Agora o missal está separado por R1, que é reconciliação 1, R2, reconciliação 2, D1, D2, D3, D4, que são diversas circunstâncias, C1, C2, C3, que é para crianças. Então, está separado aqui as outras orações eucarísticas. Quando, então, acaba a oração eucarística, que o padre diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O cerimoniário coroinha vai puxar esta última fita. Veja só, as fitas estão aqui. Ele puxa essa última fita, que é a página 569, Rito da Comunhão. Ele pode marcar mais uma fita aqui, porque aqui vai vir o Pai Nosso, que aí tem uma outra saudação, que inclusive diz, levemos as mãos ao Pai e rezemos junto à oração. O Pai Nosso, a oração pela paz, a saudação da paz, o Cordeiro. Alguns padres não fazem isso, não leem, mas alguns fazem, é bom deixar aberto para eles. O Cordeiro, a oração que o padre faz quando ele faz a genuflexão. E aqui, o corpo de Cristo, me guarde para a vida eterna, ele faz em silêncio. Por fim, os ritos finais, que é a bênção. Logo após, então, estes ritos finais aqui neste ordinário, temos as bênçãos solenes, que estão agora na página 578. E aí seguem também os tempos, Advento, Natal, início do ano, Epifania, Paixão, Tempo Pascal, Ascensão, Espírito Santo, Tempo Comum. Como nós estamos no Tempo Comum, estamos marcando como se estivesse numa missa de Tempo Comum, eu marcaria aqui novamente. Vamos supor que o padre vai dar a bênção número 1, né, a bênção de Arão, que é aquela famosa, Deus abençoe e os guarde, ele vos mostra sua face, por aí vai. Então, marquei as fitas. Aqui eu já estaria pronto para uma missa, ou seja, todas as fitas marcadas, próprio do tempo, prefácio, oração eucarística e a bênção final. Era isso que é necessário para uma missa comum. Mas para cá nós temos outras coisas interessantes que podem ser utilizadas, não com tanta frequência, mas sim. O missal segue então com o próprio dos santos, e aqui temos orações próprias para os santos, e ele está separado por ordem de mês, então começa em janeiro e obviamente termina em dezembro. Então sempre que houver missa de algum santo, você vai procurar nesta parte aqui, depois das orações eucarísticas. Olha só, até a página 884, começando na 659. Tudo isso próprio dos santos, missas em memória aos santos. Depois, missa dos comuns. Então aqui vamos ter comuns de Nossa Senhora, comuns para dedicação de uma igreja, Virgem Maria, mais o que? Tempo do Advento, comum de mártires. Então são missas que podem ser realizadas, rezadas em honra a diversas circunstâncias, como para um bispo, etc. Missas do tempo, missas comuns, que são fórmulas prontas, temáticas. Depois temos as missas rituais, então missas específicas, iniciação cristã, os escrutínios do crisma, da iniciação cristã, segundo escrutínio, terceiro. Temos aqui a missa da primeira comunhão, temos a missa do batismo, temos a missa do crisma. Então, vários tipos de missas rituais. Matrimônio, se for um casamento dentro da missa, está tudo contido aqui. Missas rituais. Muito difícil você utilizar, se você utilizar, vai ser uma vez ou poucas vezes na sua vida enquanto seja cerimoniário ou coroinha. Bênção para o matrimônio. Depois, então, das missas rituais, nós temos mais uma etapa e mais um capítulo, que são as missas e orações para diversas necessidades e circunstâncias. Também difícil ser utilizadas pela Santa Igreja, pelo Papa. Tem aqui também eleição de um Papa ou um Bispo para um concílio ou sínodo. São também missas que nós vamos utilizar pouco, mas existem também, estão aqui. Diversas circunstâncias, é bom que saibam que está aqui no final do missal, se algum dia for necessário. Também tem para pedir a paz, tem vários tipos. Depois as missas votivas, missas também que são celebradas
fora daquele tempo, mas em razão de algo. Por exemplo, Santíssima Trindade, tem também em relação à Virgem Maria, a Misericórdia de Deus. São missas que o padre pode utilizar se ele quiser dedicar a missa àquela ocasião, àquele tema, naquele momento. Sagrado Coração de Jesus, né, na sexta-feira, Espírito Santo, vamos supor que é aniversário de um grupo de oração. O padre pode celebrar uma missa votiva ao Espírito Santo. Então são as missas votivas aqui ao final. Missas pelos fiéis defuntos e por aí vai. Depois das missas votivas, missas pelos defuntos, temos então aqui para trás, vamos ver mais o que temos. Vamos passando. Todo o capítulo termina desse jeito, você sabe que termina um capítulo quando existem essas gravuras, que são do mesmo artista que fez as obras de Aparecida. Temos então o apêndice, então todos os rituais estão para cá, e aqui os apêndices agora. Aqui algumas partituras, é mais para o padre, né? Ou para o coral que estiver cantando. Aqui então na página 1224, Rito para a Bênção e Aspersão da Água, uma página que é bom decorar os coreiros cerimoniários, que o padre talvez peça, abre para mim aí na bênção das águas, então estará aqui. Nesse apêndice também você vai encontrar as bênçãos, as orações que o padre faz fora, antes da missa, em ação de graças depois da missa também. Por exemplo, aqui também tem as orações universais, as preces prontas, então se você quiser pegar uma prece pronta, o modelo pronto já está aqui, tempo comum. E aqui na página 1245, por fim, fórmulas, preparações para a missa. Orações antes da missa, orações depois da missa e até ação de graça, que o padre pode fazer pós-comunhão, alma de Cristo, santificai-me, etc. É bom que vocês também decorem, estão contidas na página 1245. Terminado então, nós entramos por fim nos índices. E aí o primeiro índice é o índice alfabético das celebrações, tudo que você necessitar, santos, solenidades, você pode encontrar aqui e a página. O índice dos prefácios, não estou encontrando um prefácio específico, busque no índice, não fica quebrando a cabeça. E por fim o índice geral, aí tem o próprio do tempo, ordinário da missa, apêndice próprio dos santos, missas comuns, missas rituais, missas de orações para diversas necessidades, missas votivas, missas pelos defuntos e os apêndices. Por fim, finalizamos, e esta é uma pequena formação que eu preparei para vocês sobre o missal romano. Não tem segredo, é claro que é uma riqueza enorme, então sempre estaremos descobrindo algo a mais, mas sabendo esses detalhes e sabendo marcar estas coisas, né, revendo próprio do tempo, depois prefácio, depois oração eucarística, rito da comunhão e bênção final, você está preparado para cerimonial, para acolitar uma santa missa com o missal, sobretudo com o novo missal romano, que estará em vigor a partir do primeiro domingo do Advento, dia 3 de dezembro. Espero que eu tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, me mande no privado, que eu posso fazer outro vídeo para responder as dúvidas. Deus abençoe, salve Maria e viva a nossa Santa Igreja Católica com essa nova riqueza que nos chega agora, um novo missal romano.